Estruturas misteriosas retratando seres estranhos, antigas rochas megalíticas cortadas com precisão cirúrgica. As antigas ruínas de Pumapunku seriam o resultado da engenhosidade do homem primitivo? Ou essas construções seriam a evidência incontestável de que fomos visitados por seres extraterrestres? Se sim, haveria alguma evidência na Terra de alguma cidade alienígena perdida? Hoje vamos falar sobre um assunto espinhoso para os cientistas. Sabemos que em nossa humanidade o que não faltam são mistérios. Um dos mais intrigantes se encontra a mais de 3.600 metros na Bolívia. Chamado de O Segredo dos Andes, as ruínas do misterioso sítio arqueológico de Pumapunku continuam sem explicação. Não precisamos de muito esforço para nos perguntarmos como é possível uma civilização sem tecnologias importantes como a roda ou materiais elétricos moldarem toneladas de pedras. Alguns desses blocos pesam mais de 100 toneladas, não possuem marcas de cinzel e estão entre as maiores pedras do planeta. Será que as civilizações do mundo antigo dominavam técnicas que não conhecemos em pleno século XXI? Ao que parece, estavam muito além do que sabemos, mas para onde foi esse conhecimento? As datações convencionais sugerem que Pumapunku teria sido construída há cerca de 1.500 anos, utilizando homens com ferramentas primitivas e muitos pagos com bebida. Teriam sido moldadas uma a uma e roladas em troncos de madeiras. Estudiosos modernos garantem que Pumapunku seja mais antiga, que é impossível moldar essas rochas considerando o peso, tamanho e precisão nos cortes, sem, no entanto, utilizar de tecnologia realmente avançada. Algo realmente a se pensar, porque alguns dos blocos pesam 100 toneladas, formam quebra-cabeças gigantes, pesado e unido, e tudo sem argamassa. Sem dúvidas, algo que choca e desperta a curiosidade de qualquer construtor, engenheiro ou arquiteto dos nossos tempos modernos. Se realmente foram utilizados cinzéis ou ferramentas primitivas, só podemos concluir que a criatividade foi o grande arquiteto, ou a criatividade de quem realmente acredita nisso. A precisão milimétrica dos cortes demonstra, no mínimo, uma profunda compreensão da geometria. Uma geometria diferente, um conhecimento bem estranho quanto os utilizados nas pirâmides do Egito ou de Stonehenge. Será que conheciam a chamada geometria sagrada? Como foi possível realizarem cortes tão cirúrgicos? Estudiosos modernos são unânimes em afirmar que nos dias de hoje isso só seria viável e com muita dificuldade se utilizarmos o laser. Mas qual será o segredo dessas civilizações antigas? Ao longo dos anos de estudos, arqueólogos acreditam que os blocos foram retirados de pedreiras a mais ou menos 95 km de distância. Elas teriam sido roladas em troncos de madeira até Pumapunku, porém nenhuma árvore cresceu no local. O peso e o tamanho das rochas em uma altitude de 3.900 metros. Sem dúvidas, algo muito raro, digno do Superman. O Superman poderia voar com as pedras na mão, uma teoria mais razoável que a dos troncos de madeira. Mas então, como moveram esses enormes blocos se nem a roda existia? Talvez a resposta que procuramos esteja bem ao lado, no sítio arqueológico de Tiahuanaco, ainda mais misterioso. O grande problema é que quando nos deparamos com sua assustadora arquitetura, desenvolvimento político e industrial, teremos mais perguntas que respostas. Tiahuanaco pode ter sido um grande centro composto por uma civilização com 40 mil habitantes. Um local construído para ser uma espécie de centro de adoração do deus Viracocha, que para os antepassados era um ser presente e vivo fisicamente no planeta. Os peregrinos prestavam suas homenagens ao deus neste local, porém, para os teóricos dos antigos astronautas, um acontecimento maior e mais significativo aconteceu. A visita de seres extraterrestres antigos vindos de um passado mais distante que o deles. De acordo com o pesquisador Eri von Däniken, há dois tipos de construções. Uma construção feita pelos visitantes extraterrestres e outra feita por seres humanos.
As escavações arqueológicas na década de 60 encontraram cabeças de pedra que estavam inseridas nas paredes, numa clara representação de todas as raças da humanidade. O argumento é que porque há pessoas com nariz largo e fino, pessoas com lábios grossos e crânios alongados, diversos tipos de cabeças e pessoas com turbantes. Havia também estátuas estranhas e duas muito incomuns, semelhantes às cabeças do que hoje conhecemos como alienígenas cinzas ou greys. No entanto, a representação mais importante de todas é a estátua do deus Viracocha, que está localizada no centro de Tiahuanaco. Uma divindade criadora de toda a cosmovisão inca, considerada como o esplendor original, o senhor mestre do mundo. Porém, ele foi retratado com características muito diferentes das dos nativos. Ele foi representado com barba e bigode, uma clara demonstração da diferenciação de um deus para os nativos, apontando para um estrangeiro. Há uma lenda inca que conta que um dia Viracocha retornou à terra vestido de ouro e prata, possuía barba branca e olhos verdes. Será que alguma civilização do outro lado do oceano visitou os incas, quebrando a teoria que reina que diz que as antigas civilizações não tiveram contato por causa dos oceanos? Ou quem sabe ele desceu dos céus como o mito dos sumérios? As respostas talvez estejam no Museu de Metais Preciosos de La Paz, na Bolívia, onde está um dos mais importantes artefatos arqueológicos da América do Sul. Se trata da fonte magma, uma tigela de barro achada perto de Tiahuanaco que contém escritas cuneiformes e hieróglifos sumérios. Talvez a explicação para encontrar um prato sumério na América do Sul resida no sonho de algum nativo que criou e desenhou os hieróglifos. Ou talvez o que melhor explique seja a minha teoria. O Superman veio voando da Suméria e trouxe uma tigela até Pumapunco. A arqueologia convencional ficará com a minha teoria, porque não irão rasgar os livros. Curiosamente, a escrita suméria encontrada na Bolívia remete às ideias de Sittim, uma teoria daqueles que dos céus vieram, os Anunnaki. Será que esses deuses gigantescos, após dar o conhecimento ao povo sumério, decidiram pegar suas naves e dar um passeio por Pumapunco e Tiahuanaco? Em uma das lendas de Pumapunco, nos conta que a cidade foi totalmente construída em apenas uma noite por uma raça de gigantes e, curiosamente, tempos depois foi devastada por um cataclismo. Será possível que os deuses estiveram na América do Sul ou talvez que o deus Viracocha fosse um membro da elite Anunnaki? Seres com tecnologia avançadíssima que desceram dos céus para dar conhecimento ao homem? Outro ponto curioso são os registros sobre as plataformas gigantes movidas pelo ar ao som de uma trompeta. As pedras flutuavam até chegarem em um lugar específico. Coincidentemente, nas diversas culturas antigas do mundo, há os mesmos registros do uso de tecnologia do som e antigravidade. De acordo com Eric von Däniken, os extraterrestres chegaram em uma nave espacial e uma sonda desceu. Construíram tudo em uma noite usando sua tecnologia, moldando as pedras de granito e depois desapareceram. Os nativos, ao verem e tocarem as paredes, perceberam como eram lisas e depois falaram que era algo divino, fazendo do lugar um local sagrado. Com o passar do tempo, começaram a construir templos e altares para prestar homenagens. Por isso, a teoria das duas tecnologias, uma extraterrestre e uma humana. Com o advento do cataclismo, aquele mesmo registrado em Atlântida, na Suméria e na Bíblia, chamado de o dilúvio universal, tudo foi destruído e hoje temos ruínas. Existem outras teorias sobre o cataclismo. Elas defendem que não foram deuses com poderes mágicos que destruíram a Terra, mas o cataclismo se tratou de uma guerra alienígena com poderio nuclear. Sabemos que no passado algo aconteceu que varreu a humanidade, só não sabemos para onde foram. As diversas teorias espiritualistas tentam explicar, mas não deixam de ser canalizações ou explicações por ciclo, porém provas não existem. Pumapunco, assim como Tiahuanaco, são sítios arqueológicos com engenharias complexas, trabalhos em pedras extremamente precisos feitos com tecnologia muito avançadas para seu tempo. Fato é que se trata de um dos grandes e extraordinários mistérios da humanidade, e um assunto altamente espinhoso para os cientistas. Chegamos ao fim de mais um vídeo, espero que tenham gostado, deixe seu like, marque o sininho das notificações.
Um abraço e até mais.